Vamos lá. Demorei um pouquinho, mas tá tudo no ar. Um pouquinho diferente do laser, eu sou um pouquinho mais agitado, então vou falar em pé, vim de tênis e sem gravata. Meu negócio realmente é mais próximo da bola do que de Brasília. Obrigado pelo convite. Primeira vez que eu falo aqui na USP. Eu tenho 50 anos, vivo ligado ao esporte há pelo menos 40 e nunca tive esse prazer. Então, muito obrigado pelo convite. Essa é uma notícia boa e ruim, né? A primeira vez que você vem é muito legal, mas é muito estranho porque você não veio antes. E aí é uma crítica que eu sempre fiz, e graças a Deus está mudando em relação aos estudiosos ligados ao esporte, é que tinha muito estudo, pouca ligação com a prática. Eu acho que isso vem mudando aos poucos, isso aqui é um belíssimo exemplo, mas me parece estranho, eu até anotei aqui, que eu tenha mais ligação com Sheffield, com Vitória e com o UK Esportes do que com a Universidade de São Paulo. Na posição que eu estou hoje, né? Não por mim, mas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pelas confederações. É muito estranho que Sheffield seja minha parceira, que Vitória seja parceira de pesquisa, e não as universidades brasileiras. Então eu espero, como sempre, eu estou de olho lá porque o meu coaching está lá no fundo, eu faço coaching com um rapaz novinho que está lá no fundo, que participou em 4 Olimpíadas como capitão da seleção brasileira, que é o Antônio Carlos Moreno, aqui de São Paulo. Salva de palmas, um dos maiores nomes da história do voleibol brasileiro. Ele está de olho em mim aqui porque ele briga que eu brigo demais. Eu venho para contar com o André antes, prazer imenso. E o Laser já me conhece bem, mas essa é a minha forma de colaborar. Então, quando eu abro com uma conversa dessa, eu acho que é para as pessoas pensarem um pouquinho por que isso realmente acontece. E já que eu abro com a polêmica, eu vou continuar com a polêmica. O Laser deu ótimos números para nós aqui, ótimas, boas notícias. Só queria avisar para a turma que está botando os números em relação ao Brasil, que esses números não são todos para alto rendimento, não vamos comparar. Eu estava vendo ele mudando a planilha dele ali no computador em relação aos números que o Laser estava botando de números novos, mas esses números não estão todos na conta, esses números não são todos para a preparação brasileira. Muito pelo contrário, tem muita coisa de infraestrutura olhando o legado, que é um papel importante do Ministério, diferente do comitê, que vai estar, vou falar aqui, muito mais focado em resultado, medalha e finais olímpicas. E a outra má notícia é que só faltam 38 meses, ou seja, não adianta botar o dinheiro na mesa aqui e achar que a gente vai sair para comprar medalha lá em Sheffield, vai comprar medalha lá na Austrália, vai nos Estados Unidos, que elas não vendem, não tem um mercado. Se tivesse, esse dinheiro ia ajudar pra caramba a fazer esse nosso salto, esse nosso desafio aqui. Ou seja, 38 meses, você tem que estar muito focado, e é isso que eu vou falar aqui. Qual é o nosso desenho, como é que nós estamos imaginando chegar nessa meta que nós traçamos. E como o nosso negócio é olímpico, eu vou começar aqui, se o sistema deixou, com um filmezinho, lembrando alguns dos nossos heróis. Se puder desligar, consegue desligar essa luz aqui? Então desliga para mim, aumenta o som, vamos ver se a gente faz funcionar aqui a nossa parte. Pode dar volume aí. Talvez, mais um pouquinho. só pelo lugar de onde vêm nossos atletas. Nem só pelo verde e amarelo que levam ao peito. Talvez não seja só pelo hino que nos emociona em suas vitórias. O que faz o nosso coração bater mais forte. Talvez seja o simples fato de que os nossos heróis são de carne e osso. Suas vitórias também são feitas de sangue, suor, lágrimas. E quando eles triunfam, somos nós que vencemos. Time Brasil, a gente veste a mesma camisa. A minha ideia de começar com esse filme foi exatamente para dizer que esse time Brasil aqui somos todos nós. Né? Quando eu boto lá, vamos ver aqui, a meta da minha função como diretor de esporte do Comitê Olímpico Brasileiro, ele é uma meta para o meu filho, para o cara que trabalha no meu prédio, para o motorista do táxi que me trouxe até aqui, para qualquer um de vocês, filhos de vocês,
que é uma meta do Brasil. Vamos falar aqui que o COB não faz absolutamente nada sozinho, sem as confederações, o Olaú está aqui, Marcelo do Hipismo está aqui do lado, sem as Forças Armadas, está aqui também, tem um representante do General Fernando aqui que nos ajuda muito, sem as universidades, sem o Ministério, não dá nem para começar. Então acho que é importante cada um tomar isso aqui como dever de casa de vocês. Não sou eu que tenho 38 meses, nós temos 38 meses para o dia 5 de agosto de 2016, a bola começar a rolar e o Brasil tentar, sim, em 16 se tornar uma potência olímpica, vamos falar um pouquinho disso aqui, e manter isso, fazer um trabalho nesses próximos meses para que tenhamos um resultado em 16, que depois seja uma fábrica, uma máquina que continue rodando para 20, 24, 28, para quem estiver sentado lá na minha cadeira, na cadeira do laser ou das confederações. Então é importante a gente montar esse caminho. Aqui eu faço uma análise, eu acho que não dá para enxergar direito aí, eu prometo que eu vou entregar o PDF para a turma, não entreguei, tinha uma data para entregar semana passada, eu trouxe em presa, então que é mais complicado esse software aqui. Mas aqui é uma análise do que aconteceu em Londres, para a gente entender, quando a gente falar aqui de querer ser top 10, de onde é que vocês tiraram esse número, como é que se faz para chegar lá. Tem um grupo aqui que eu chamo, então, a primeira coisa, analisar, porque a imprensa deu muita pancada na gente, pô, vocês estão crescendo muito devagar, né? Ganharam 13, depois ganharam 15, depois ganharam 17, pô, 2 a cada 4 anos, que trabalho de M de vocês. Aí você olha os 10 primeiros aqui e vê que 5 deles estão vermelhos, ou seja, ganharam menos medalhas em Londres do que eles tinham ganho em Beijing. Inclusive os 2 primeiros, Estados Unidos e China. 2 tendências que entram nessa consideração aqui. Primeira, maior número de países no quadro de medalhas, cada vez mais. A antiga União Soviética, hoje são pelo menos 12 grandes forças esportivas, como é o caso do Cazaquistão, da Ucrânia, o Uzbequistão, Azerbaijão, cada uma com algumas modalidades são específicas. Depois a Iugoslávia com outras 7, né? Croácia, Sérvia, Montenegro e assim por diante. Alguns países se concentraram em 2, 3 modalidades apenas. A gente olha aqui, por exemplo, a Ucrânia, a grande maioria dessas medalhas é levantamento de peso e lutas olímpicas. Então focou em 2, esqueceu o resto, não leva time de vôlei, não leva time de futebol, não leva time de basquete, não leva handebol. E não é uma cultura brasileira. Eu até olhei aqui, o logo aqui do laboratório é vôlei, futebol e basquete. Porque o brasileiro gosta de esportes coletivos, porque o brasileiro gosta de bater bola. Então não consigo, não, nós não vamos, eu e eles vamos resolver, nós não vamos levar os 100 atletas dos esportes coletivos. Vamos matar nós 2 todo dia, não dá nem para conversar. Então, é importante, ele falou aqui da Jamaica, né, que focou só na atletismo, velocidade, 100, 200, 4 por 100, 4 por 200, 4 por 400, algumas vezes. Não é o desenho brasileiro. Então, primeira coisa é isso, diluição das medalhas e alguns países se especializando em 1 ou 2 esportes e focando nisso. Então, nós estamos vendo aqui dos 10, 5 diminuíram, a gente vê uma briga pelos 3 que eu chamo de os inatingíveis, né? Estados Unidos, China e Rússia. Não dá para olhar para eles antes de 2030. Nem pensar, né? 2030 vai ser difícil, mas nem pensar antes de 2030. Depois tem e aí estamos falando aqui de 80 medalhas para cima, né? 80 até 104 foi os Estados Unidos, agora pelo total de medalhas, tá? Nós olhamos sempre pelo total de medalhas. Até porque, no nosso caso, né? Eu tinha a medalha de ouro na mão, em 1984, ganhamos os Estados Unidos na fase de chaves por 3-0, chegou na final, 48 horas depois nós perdemos por 3-0 e o ouro virou prata. Então eu não tenho a menor condição de cobrar a cor de medalha de ninguém. Eu faço parte da primeira geração do vôlei de prata, do vôlei do Brasil, foi conhecida como geração de prata, que nós perdemos uma medalha de ouro que estava na mão. Então eu sei muito bem a dificuldade que é pintar aquela medalha da cor dourada e por isso nós olhamos sempre, e é importante olhar pelo total de medalhas. Depois vem um grupo aqui com mais de 40 medalhas, ou em torno de 40 medalhas, que inclui UK, Reino Unido, Grã-Bretanha, Alemanha, Japão, e aí Austrália e França com 34, 35, eu botaria também nesse grupo, porque eles caíram, né? Se olhar, a Austrália perdeu 11 medalhas, a Austrália vinha de um resultado espetacular em Beijing, principalmente na natação, apanhou muito na natação em Londres e caiu
mas eu diria que esses dois países também estão no grupo daqui. Depois, aí sim, tem um grupo entre 29 e 17 medalhas, que é o caso do Brasil. Melhor, tem três aqui que estão sempre brigando entre o nono, 10º, 11º e 12º. Estamos falando aqui de Coreia, Itália, Holanda e Ucrânia. E o grupo que está encostado na gente, incluindo o Canadá, a Hungria. A Hungria depois passou. Esse quadro aqui é o quadro oficial do último dia de Londres. Há um mês atrás, ou 2 meses atrás, saiu um caso de doping. A Hungria ganhou uma medalha e nos passou à frente. Então, estavam empatados em 14º, Brasil, Espanha e Hungria. A Hungria ficou 14º e nós caímos para 15º empatados com a Espanha. Então, fazer o salto que a gente quer fazer para saltar para o top 10 quer dizer brigar com essa turma aqui. Coreia, Itália, Holanda e todos que estão próximos da gente, a não ser, a gente deixou aqui Cuba, que vem numa ladeira baixa, em função da falta de financiamento principalmente, vem cada vez reduzindo mais. Eu e Leise conhecemos bem a estrutura cubana, eu estive lá 4 vezes, estive com o presidente Lula, conheço o ministro, é meu amigo, mas só de Londres, só de Beijing para Londres, eles perderam 10 medalhas, se não me engano. 10 ou 12? 12 medalhas. Então, realmente, eu acho que está escapando um pouquinho da luta, Cuba, e esses países aqui vão ser os nossos adversários quando os jogos forem aqui em casa. Plano estratégico do Brasil. Nós, em 2009, quando ganhamos o direito de sediar os jogos, juntamos com o Ministério, juntamos em 2009, não, juntamos na campanha, mas juntamos tecnicamente, esportivamente, a partir de 2009, trouxemos as confederações para esse jogo e montamos um plano estratégico para que aquela meta mostrada ali atrás fosse possível de ser realizada. Ele tem 2 verbos, eu repito aqui, aí acho importante, foi a pergunta que fizeram para o Laser: tornar e manter. Eu diria que tornar, apesar de ser difícil, é mais fácil do que manter, pela histórico de todos. Eu fui a 11 Olimpíadas, 11 Jogos Olímpicos, entre inverno, verão e juventude. Fui chefe da missão em 4 dessas Olimpíadas, fui subchefe da missão em 3 Olimpíadas. Então, estudei todos os países. A minha equipe visitou nos últimos 4 anos 67 centros de treinamento do mundo. Chefe, nós somos freguês já, né? Lá todo mês tem alguém nosso lá, ou treinando, ou competindo, ou se reunindo. Vitória, fomos a 3 ou 4 vezes, trocando experiências, trocando cientistas e treinadores. E realmente esse verbo aqui é o que a gente ouve de mais difícil. O tornar, eu acho que vamos ter várias... Estamos agora contratando um ex-funcionário, não vou contar ainda porque nós assinamos, do UK Sports, para nos ensinar esse home advantage, quais as vantagens e desvantagens de você jogar em casa. Ele vem aqui explicar o que foi bom, o que foi ruim. Por exemplo, estava conversando com ele, na verdade pode ser ela, uma das coisas que a gente tinha dúvida eu tenho a Vila Olímpica, estou lá com meus 600 atletas. O que eu faço com os passes diários de convidados para dentro da vila? O Reino Unido proibiu. Não entrou nenhum parente na vila durante os jogos. Porque ele disse, senão você acaba com a concentração de todo mundo. Aquilo lá vai virar uma Disneylândia. Porque você tem, imagina, cada um tem uma namorada, um pai, uma mãe, um irmão, 32 amigos e mais 14 parentes. Todo mundo vai querer receber 50 visitas por dia, você está perdido. Monta uma operação fora da vila para que esse encontro possa acontecer. Já estamos montando essa estrutura, estamos falando de 4 anos antes do jogo. Mas então, só para reforçar aqui, eu sou um contador de história, como a turma do tempo está ali me marcando, eu vou pular algumas historinhas. Mas o importante é que a gente botou 2 verbos na nossa meta, assim, em conjunto com o Ministério, em conjunto com as confederações. Para chegar lá, para tornar o Brasil uma potência olímpica, aqui tem um laserzinho, tem, né? Não sendo aquele laser ali, um menor do que aquele ali tem aqui, não. Aberto no meio? Sim. Aqui. Eu vou entregar também esse mapa aqui, para o pessoal poder xerocar para vocês. A gente vai salvar aqui tanta apresentação. A Soraya, a gerente do nosso Instituto Olímpico Brasileiro, vai ficar aqui hoje e amanhã. E, portanto, qualquer material que vocês precisarem do COB, recorram à Soraya. Mas alguns quadros aqui são importantes. Tecnicamente,
Qual foi nosso desenho? Manter e crescer o número de modalidades onde a gente já ganha medalhas. Então, estamos falando do vôlei, vôlei de praia, da vela, do judô. O judô e o vôlei, por exemplo, pela primeira vez ganharam 4 medalhas em Londres, nunca tinham ganho 4 medalhas, o máximo tinha sido sempre 3. A meta, possivelmente, para o Rio, vão ser 5 ou 6 medalhas. No caso do vôlei, 6 seria o total, né? Nós temos 4 duplas no vôlei de praia, 2 masculino e 2 feminino, e mais as 2 de quadra seriam 6 o total. Estamos conversando com eles. Pelo dinheiro que o Laser botou aqui, eu vou cobrar deles a 6. Eu acho que eu não sabia desse convênio todo aqui. Depois daqueles 20 milhões que ele apresentou aqui, eu estou resolvido que a meta não pode ser 4 nem 5, tem que ser logo 6. Mas é importante a gente... E lembrando que o Brasil tem uma história de ganhar apenas em 8 modalidades. Essa é uma das dificuldades para a gente saltar para esse grupo dos 10. Todo mundo que está no grupo dos 10 ganha pelo menos 13 modalidades, no mínimo 13. E uma outra notícia é que ninguém ganha em 41 modalidades, ou 42, como foi o caso dos Jogos de Beijing, que tinham 42 modalidades em jogo. A China em casa ganhou em 22 modalidades apenas. Então, de vez em quando o Alaor briga comigo, que eu não quero botar muito dinheiro no tênis de mesa, ele, não, mas tem que botar em todo mundo. Muitas vezes não dá para botar, claro, se eu tivesse o orçamento do Laser, eu botava em todo mundo. Mas como o meu orçamento é muito menor do que o do Laser, a gente faz um trabalho que eu vou mostrar aqui de como a gente dá prioridade para algumas modalidades frente a outras. Mas só com o aumento das modalidades, as 8 que a gente ganha sempre, vôlei, vôlei de praia, futebol, judô, atletismo, natação, vela, taekwondo uma vez, o hipismo, quando entra o hipismo sai o taekwondo, quando entra o taekwondo sai o hipismo, não, mesmo essas modalidades aumentando o seu número de medalhas, a gente não chegaria lá nas 27, 28, 26, 29 que a gente precisa para o Rio. Então, lá no plano de 2009, a gente já começou a conversar como é que a gente conquista medalhas em outras modalidades. E desenhamos como sustentável, ou seja, para acontecer em 16 e ter que continuar para frente, no mínimo 10. Mas a gente já sabe que se não ganhar em 13, dificilmente em 20 a gente volta a ficar no grupo dos 10. Então, aqui nós botamos 10, mas o número que a gente espera que aconteça são 13. E isso já aconteceu em Londres. Já aconteceu em Londres com o boxe, já aconteceu em Londres com a ginástica, aconteceu em Londres com o pentáculo. Cada um da sua forma diferente. Eu vou explicar um pouquinho como é que a gente divide as confederações. Para fazer isso aqui, você tem que aumentar o número de atletas classificados, tem que aumentar o número de modalidades classificadas, o número de finalistas e assim vai. Cada quadrinho depois, vocês vão ver, ele tem um dono, ele tem uma meta e ele tem uma métrica. Nós somos o único comitê olímpico no mundo, por sinal, eu esqueci de falar aqui, nós não participamos dessa pesquisa. Gostaria muito de depois fazer parte da pesquisa, porque nós não fomos consultados, ou se fomos consultados não chegou para mim, e gostaria de apoiar, de ajudar, até com as informações que a gente tem, temos muita informação, o único comitê olímpico no mundo que tem um escritório de PMO, e esse escritório de PMO nos ajuda hoje a fazer a métrica e medir cada um dos passos e cada um dos processos. Se der tempo eu vou mostrar um pouquinho aqui como a gente faz essa medição no dia a dia. E aí tem cada uma das áreas, e não só, ele não só técnico, mas para você se tornar uma potência olímpica, o Laser não entrou muito no detalhe, você tem que ser um orgulho nacional, ou seja, a imagem do país é importante, a gente tem que ter mais atletas se tornando ídolos, e a gente tem que ter credibilidade nas instituições. Esse tipo de conversa aqui, para mim, é muito importante. Eu gostaria de todo dia estar contando o que o Comitê Olímpico faz, o que o Ministério faz, o que as confederações fazem, para que nós sejamos cada vez mais críveis. Vocês acreditem mais que o dinheiro público de vocês está sendo muito bem usado por nós. Eu tenho a responsabilidade, depois que eu fui jogador profissional durante 15 anos. Minha formação é economia, morei na Europa há um tempo e voltei formado em economia e fui trabalhar em banco segurador. Fiquei 16 anos diretor de bancos seguradoras com um nome no Banco Central. Então eu tenho um medo e uma proteção para que o meu nome continue tranquilo, como acontece nos últimos 40, que nós somos também a única ONG no Brasil que tem linha direta, acesso direto à Caixa Econômica do TCU a todas as entradas e saídas de recursos do COD. Todas, o sistema é completamente automático, eles enxergam cada centavo que entra e que sai. Ou seja, para que isso aqui, para que vocês tenham um orgulho de falar, não, eu faço parte do time Brasil. Aquele filmezinho ali, eu visto a mesma camisa que esses caras vestem. Essa é uma das nossas esperanças para que isso seja realmente
uma verdade. Não adianta só ganhar medalha e achar, não, virei uma potência, os caras acham que o dinheiro está mal usado, os caras acham que aquilo ali foi para ajudar alguém, que isso não vai continuar para frente. Então, é uma preocupação nossa em conjunto que isso aconteça. A hora que você começa a não ter, e ninguém tem um orçamento teto, eu nem em banco, eu trabalhei em banco americano, banco francês, banco português, ninguém nunca tem o orçamento que gostaria de ter, nós também não temos. Nós passamos a ter um desenho, nós juntamos os nossos especialistas com os especialistas das confederações, com os especialistas do Ministério, e desenhamos para cada modalidade, claro que eu apaguei o nome delas aqui, né? O que eu chamava no banco de valor financeiro esperado, o valor, o retorno esperado daquele produto. No banco eu tinha capitalização, previdência, conta corrente, poupança, etc. E nós criamos uma moeda chamada valor esportivo esperado. Para que, na hora que eu for distribuir o meu orçamento ou qualquer ação específica, eu tenho um valor de comparação entre cada uma das modalidades. É a única forma que nós achamos de ser completamente matemáticos, como é a minha formação e de algumas pessoas da minha equipe, para você ter a tranquilidade de distribuir bem distribuído. Quer dizer, tem uma modalidade que o valor esportivo esperado dela é 4, e tem uma que é 0,4. Teoricamente, eu devo estar dando 10 vezes mais, olhando 2016, né? Estamos olhando um objetivo específico, tornar o Brasil uma potência daqui a 38 meses. Né? Estou falando de um projeto específico de resultado nos Jogos Olímpicos em casa. Para isso, nós montamos uma estrutura muito profissional. Como disse o Laser, realmente o COB, eu fui voluntário durante 10 anos, trabalhando no banco, e assumi no início de 2009 como executivo, então eu fui chefe da missão voluntária em Sydney, Atenas e Beijing, e assumi no começo de 2009 como executivo, completei agora 4 anos como executivo. Hoje são mais de 130 funcionários, sendo 23 ex-atletas olímpicos com formação fora do Brasil ou em alguma ótima universidade brasileira. 23 caras que viveram, que nem eu, esse negócio na veia, na pele, no treino, na cabeça, e hoje estão sentados lá, ou na área de ciências, ou na área de high performance, ou na área de planejamento, ou cada um pedaço. Essas aqui são as principais, são as 5 principais gerências do Comitê Olímpico: alto rendimento, dia a dia com a confederação, gerente geral dessa área, Adriana Beá, 2 vezes medalhista olímpica do vôlei de praia. Desenvolvimento esportivo é a área ligada às universidades, à ciência do esporte e a todos os projetos especiais, incluindo o time Rio e time São Paulo. O gerente geral aqui é o Jorge Bichara, ex-decatleta, veio do atletismo, tem experiência forte de dinheiro público, trabalhando na prefeitura e no estado do Rio de Janeiro. Jogos de operações internacionais, é um garoto aqui de São Paulo, foi velejador, foi técnico de vela, chama-se Gustavo Arada, vem da vela e hoje ele cuida de todas as missões. Ele está aí? Ex-aluno da USP. Ex-aluno da USP, verdade, ex-aluno da USP. Lembrou o Moreno? O Moreno está fazendo o curso do Arada também. Lembrou que a origem dele é aqui. Gestão estratégica, esse cara não tem nada a ver com esporte, eu roubei do Bradesco. Trouxe o cara do Bradesco, trouxe a menina da TIM e trouxe um outro cara da Unilever. Não entendiam, agora já entendem. Presidente Andrew Parson, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, meu ex-colega de banco também, esse tem uma formação parecida, adentra ao recinto. Top 5, hein? Eu estou falando aqui de dificuldade de ser top 10, imagina a dele de ser top 5, vai contar essa história daqui a pouco aqui. Aqui é o Elvis, então, veio do Bradesco, ele é aqui de São Paulo também. Esse aqui é um carioca, esse aqui, a Adriana eu acho que é carioca, o Bichara paulista. E eu tenho um cara está faltando aqui, Juventude e Infraestrutura, é o Edgar Rubner, faz a Olimpíada Escolar, falar um pouquinho aqui, o Laser falou da gente fazer escolar, nós somos obrigados pela lei a fazer, teoricamente, realmente não deveria ser o papel do COB, mas hoje a lei me obriga, carimba um dinheiro para isso. O Edgar veio do handebol, foi jogador, foi técnico, presidente da Federação Paranaense, e está com a gente lá na Gerência Geral de Juventude e Infraestrutura, administrando também o Maria Além. Além disso, perdão, falar aqui, é que eu pulei. Como eu falei, nós somos uma empresa, então isso aqui é o coração da empresa. Nós temos lá uma área de suporte, uma área cultural, com o museu, com o instituto, etc., com a infraestrutura, área médica. O instituto, a Soraya Maia vai falar um pouquinho melhor para vocês. E um detalhe só dessa área que o Laser falou, nós fazemos há 5 anos, já movimentamos 10 milhões de crianças, 2 milhões de crianças a cada ano são movimentadas em função da Olimpíada Escolar. A Olimpíada Escolar é o antigo JEPS, eu joguei 3 vezes o JEPS,
Eu sou gaúcho de Bento Gonçalves. Num GEPS desse eu saí de Porto Alegre de ônibus, 98 horas até Natal, no Rio Grande do Norte, dormi embaixo de uma arquibancada. Hoje em dia eles viajam todos de avião, ficam em hotel 3, 2, 3, 4 estrelas, em função da lei ter carimbado. Mais uma vez, é um legado da lei Agnello Piva. 10% daquele dinheiro da lei Agnello Piva, tanto do meu, como do André, como agora do CBC, que eu acho que o Leise acabou esquecendo de falar. Falando em CBC, obrigado, Minas Tênis Clube aqui representando os demais clubes do Brasil, sendo um dos principais fontes de atletas do Brasil em todas as nossas delegações, é o Minas e o Pinheiros aqui de São Paulo, são dois principais clubes brasileiros de fornecedores de atletas olímpicos. Então, o Olimpíada Escolar substituiu há 6 anos o GEPS, e nós movimentamos na fase classificatória municipal, depois tem a estadual, e nós fazemos a final com 4.000 atletas, 12 a 14 de uma vez, 15 a 17, são 2 eventos por ano. Para quem não sabe, entrem no site, realmente uma iniciativa espetacular. A TV Globo é parceiro, o Ministério é parceiro, e no caso do Universitário a CBDU é parceira. Agora estamos aí conversando com a CBDE, chegando nessa conversa. CBDE é a Confederação Brasileira de Esportes Escolares, CBDU, Confederação Brasileira de Esportes Universitários. Isso aqui a Soraya amanhã vai explicar um pouquinho mais. A Soraya é uma das 23 olímpicas que eu falei. A Soraya foi a atleta brasileira, a única ginasta brasileira na Olimpíada de Atlanta 96. Está grávida, está um pouquinho mais redondinha, porque ela está grávida agora. Mas ela é a gerente do Instituto. Nós criamos há 3 anos, né? Eu estou com 4, desde 2009, então empatou comigo. Nós criamos logo em 2009 um instituto com o objetivo de qualificação profissional em 3 principais colunas. Gestores, foi que começou, a gente tem um curso chamado Curso Avançado de Gestão Esportiva, para qualificar os gestores. É uma dificuldade no Brasil, é outra coisa que também não dá para, a não ser que a gente vá comprar dos gringos, né? A gente não consegue da noite para o dia ter. Eu acho que vocês têm que apostar nessa preparação, porque é uma mão de obra que vai precisar, vai ter demanda daqui até lá. Só o Comitê Organizador Rio 2016, hoje tem 700 funcionários, 600 e pouco, vai ter 5.000. Eu brinco até com o diretor de recursos humanos lá, qual é o nome dele? Gonzalez? Entregar logo o nome do cara para eu procurar por ele. Esqueci o problema. Henrique Gonzalez. Ele vai contratar mais 4.500 pessoas, a grande maioria no Brasil, para funções que nós nunca tivemos aqui. É a primeira vez os Jogos na América, na América Latina. Então, eu acho que vocês devem, e entrem no site, rio2016.com, tem uma área, participe do time, lá tem cada um, obrigatoriamente, tem todos os cargos que estão abertos, você entra lá, tem quais são os pré-requisitos necessários para aquele cargo, para quem você vai reportar, e você só aplica por ali. Tem que ter no mínimo 3 candidatos para eles poderem contratar uma pessoa. Então, rio2016.com, não percam essa oportunidade. Voltando para o código, uma é gestão, nós temos 4 cursos, a Soraya amanhã explica um pouquinho melhor para vocês. Nós criamos, uma pergunta que fizeram aqui, treinadores, nós criamos, como o Leise falou, a Academia Brasileira de Treinadores. Essa é uma defasagem gigante no Brasil. O treinador, ele acaba sendo treinador de esporte de alto, estou falando sempre de alto rendimento, pelo amor de Deus, não me analisem mal. Todos os treinadores de alto rendimento são feitos por osmose. Eu vou dar exemplo de 2 caras que são meus amigos há 50 anos. Bernardinho não fez educação física, foi fazer o curso da Internacional, fez o curso de vôlei. O Dunga foi técnico de seleção brasileira sem nunca ter dirigido nem o nosso time lá de Porto Alegre, né? Ele é lá vizinho da minha casa lá em Porto Alegre, meu amigo, participou comigo da Olimpíada de 84. E o técnico brasileiro, como é que ele faz? O técnico, alguém para de jogar, aí ele pega o cara que para de jogar, ele pede para ajudar no treino, depois que ajuda no treino ele vira o auxiliar técnico, depois que vira o auxiliar técnico ele vira treinador. No alto rendimento é isso que tem acontecido. O Brasil não tem uma escola de treinadores de high performance. Nós criamos a Academia Brasileira de Treinadores, amanhã a Soraya, hoje estamos lá com 104 treinadores. Em torno de 100, tinham 104 no início da inscrição, alguns caíram fora, tem 90 e pouco, 97 se não me engano, fazendo hoje a primeira turma em 3 modalidades, ginástica, natação e atletismo. Estamos agora abrindo a segunda turma com mais 3 modalidades que a gente não resolveu ainda, não conta para eles, porque a gente não divulgou. E esse aqui que foi a razão da criação do Instituto. A nossa preocupação, em função até da nossa vida, o presidente do COB é um atleta olímpico, o vice-presidente do COB é um atleta olímpico, os 3 conselheiros do COB são atletas olímpicos. A nossa preocupação com a segunda carreira, ou com a transição de carreira do atleta de alto rendimento no Brasil. É um terror.
Eu tenho na geração de prata 3 ou 4 caras que estão aí passando fome hoje. É mais de 3 ou 4, vamos aumentar um pouquinho. Vamos pegar os dois, vamos pegar os 18 que se prepararam para a Olimpíada. Eu tenho uma meia dúzia hoje passando fome e essa é uma preocupação. Que eles pensem o quanto antes na sua próxima profissão, porque cada vez nos aposentamos mais cedo e vivemos mais, né? Então a molecada hoje, estamos lá, o Moreno está fazendo o coach de alguns atletas que estão na transição, por exemplo, Daiane dos Santos, vai parar agora com 20 e poucos anos, 25, 26, e vai ter pelo menos mais 60 anos para viver, e o que ela vai fazer? Por acaso ela está estudando educação física, então nós estamos direcionando essa garotada, e nem sempre garotada, o Emanuel está com 41 anos, está lá sem saber, eu sento na cadeira para ser administrador, eu vou ser técnico, vou ser comentarista de televisão, eu vou montar minha padaria, vou viver da padaria. A Leila, a mulher dele, está na mesma situação, está em casa lá cuidando do filho, sem saber se investe, se decide investir. Então, esse programa de atletas, a Soraya amanhã vai entrar no detalhe, mas foi e continua sendo o meu xodó. Adoro e tomo muita conta desse. Cada dia eu arrumo mais gente para o Moreno cuidar e para a Soraya administrar lá no Instituto. Aqui é só para mostrar um pouco do que a gente já vem fazendo, o Leise falou, o legado do Rio 2016, o Centro de Treinamento do Time Brasil dentro do Maria Lenk, sala de lutas aqui, inauguração com a Natália Falavinha, com o prefeito Eduardo Paes, a maior sala de força e condicionamento do Brasil hoje fica dentro do Centro de Treinamento do Time Brasil, mas aí, essa é a boa notícia, a má notícia, nós somos o primeiro país que ganha o direito de sediar os Jogos Olímpicos sem ter um centro de treinamento poliesportivo. Porque centro de treinamento não é só local de treino, isso aqui é quase que um local de treino. Centro de treinamento tem que ter alojamento, tem que ter fisioterapia e recuperação, tem que ter ciência do esporte e, no caso, mais de um esporte. Aqui nós fazemos mais de um, nós fazemos 14 modalidades dentro do Maria Lenk, mas não temos alojamento, é uma briga minha com o Laser, com o prefeito, com o governador, com o ministro, porque nós precisamos fazer alguma coisa hoje ali no entorno disso aqui e preparar não só o pós, não só o legado, e sim o pré. A gente precisa treinar o time Brasil para se apresentar bem em 2016. Aí eu interno no Maria Lenk. Eu brinco sempre com essa imagem, a vantagem desse Prezi, alguém disse aqui que, ainda bem que ele trouxe um Prezi, né? É um software que facilita a apresentação, é que eu consigo botar a minha mesa e dizer assim, a mesa do COB, a mesa do Ministério está cheia de trabalho. O Leise acabou de mostrar aqui um monte de projetos, só que nós dois, instituições, né, COB e Ministério, só nós dois não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu brinco sempre que a mesa está muito cheia, mas se os outros agentes não entrarem nessa brincadeira, o sonho olímpico vai passar. Nós vamos perder a oportunidade de que esse sonho vire realidade. Então a gente tem que envolver os segmentos, e aí aqui representado a grande maioria, vocês aqui universidades, o Ministério, os atletas, temos hoje uma comissão de atletas eleita por eles mesmos, só os atletas que foram a Londres e Beijing elegeram a comissão de atletas, o Emanuel Rego hoje é o presidente dessa comissão de atletas, as Forças Armadas, eu sou filho de um general do Exército, e fui um dos caras que enchi o saco do Exército, para antes de 2011, nós fizemos um estudo, o COB mandou a turma em 2009 para a Europa para estudar o que os países principais faziam, Itália, França, Alemanha e mais um, né? Eu não lembro qual era, só os três, Itália, França, o que eles faziam, apresentamos ao Ministério da Defesa aqui, apresentamos ao general Enzo, que é amigo Cícero do meu pai, nos ajudou nesse caminho, e em função de ter os Jogos Mundiais Militares no Rio, o Ministério nos ajudou muito também, foi uma primeira alavanca, botamos os atletas como os atletas que nós escolhemos como os atletas militares, e hoje esse projeto continua, vai 16, se Deus quiser continua, né, Leisa, para 20, 24, então a importância das Forças Armadas, além das instalações que elas têm, que hoje estão inclusive nos salvando. E assim vão, né? A imprensa é muito importante, muitas vezes a imprensa só quer dar pancada, né? Ela pode muitas oportunidades nos ajudar. Temos que entender qual é o papel da imprensa, o que ela é positivo, o que ela é negativo, e assim cada um desses agentes, as confederações, o Alaor está aqui representando, ou o Marcelo representando o PISMO, as confederações a gente não roda sem. O atleta está lá nele, a gente tenta ajudar, a gente cada vez está mais próximo do atleta junto à confederação, mas o atleta é do clube algumas vezes, e aí eu repito sempre, falei isso lá em audiência pública agora, na semana passada teve uma audiência, o deputado Romário convocou uma audiência pública, ele era o presidente da comissão e o vice-presidente da comissão era o Tiririco. Foi muito mais fácil do que falar aqui, né? Porque as perguntas foram bem mais tranquilas. Mas uma das coisas foi essa, estava lá o presidente do CDC, ex-presidente agora consultor honorário, né? Alguma coisa assim,
Falou, não, todos os esportes brasileiros são praticados nos clubes, os clubes são fundamentais, mas só metade das modalidades, tá? Nenhum clube, ou pouquíssimos clubes, só 2 fazem atletismo, e 19 modalidades não são feitas nos clubes, na maioria dos clubes, tiro esportivo, tiro com arco, o hipismo em clubes que são só de hipismo, vela em clubes que são só de vela, golfe em clubes que são só de golfe, o rugby não tem clube, badminton não tem clube, boxe não tem clube, taekwondo não tem clube, e assim vai. Então a gente tem que pensar um pouquinho, e muitas vezes quando a gente fala lá na lei de incentivo, ou no próprio convênio, que nem sempre o cara precisa, é muito importante dentro da CBC, da Confederação Brasileira de Clubes, mas é importante olhar para quem dá hoje, os clubes têm judô, a gente tem a associação lá do Flavinho Canto, a ONG do Flavinho Canto, tem a ONG lá de Santos do Rogério Sampaio, e assim vai, que são fornecedores de atletas que tem que estar de olho neles. Então, mas o importante disso aqui é que esse sonho é de todo mundo, e se vocês não estiverem junto com a gente, ninguém vai conseguir chegar nesse objetivo do sonho olímpico. Como é que nós desenhamos aqui, sendo muito específico, o Leise já falou um pouquinho, como é que nós desenhamos, junto com o Ministério e com as confederações, são os 3 agentes que aparecem aqui, o plano estratégico específico para o resultado em 2016. Primeira coisa, aqui é Pareto, né? Das 30 medalhas, ou algo em torno, 28 medalhas que nós precisamos, elas não virão das 40 modalidades. 90% delas virão de 15. Então, nós focamos em 18, 19, no máximo, modalidades, para poder achar as 13, 14, 12 ou 15 modalidades que vão medalhar lá em 2016. Nós dividimos as modalidades em 4 grupos. Vitais, nós não vivemos sem elas. Vôlei de praia, vela, judô, não vivemos sem essas modalidades. Potenciais, que tem um trabalho, tem uma quantidade boa de atletas e vão nos ajudar a ganhar medalha. Ginástica e boxe, dando 2 exemplos. O boxe tem hoje, estamos trabalhando com 19 atletas e fazendo uma meta, não sei, ganhando 3 medalhas em Londres, 3, 4 medalhas. Então, se a gente tem um número, sai um, entra outro, existe essa possibilidade. Contribuintes, são modalidades que a gente não tem esse número gigante de atletas, mas tem 1 ou 2 que se a gente montar um trabalho específico, ele chega lá. Foi o caso da Yane Marques em Londres. A Yane Marques foi um trabalho quase que específico do COB com as Forças Armadas. Ela entrou como sargento do Exército, né? Sargento, o treinador dela é major ou coronel? Major do Exército. O COB assumiu na sua área de projetos especiais todos os custos dela. Nós investimos em ciência do esporte. Alucinadamente, obrigado, presidente. Nós trocamos o tênis dela, trocamos a forma de pisar dela, bioquímica, fisiologia do movimento, nós filmamos cada um dos 5 esportes, nós trocamos a arma dela, a empunhadura, tudo, a roupa, arrumamos canais que fizesse a bota para ela montar a cavalo. Ela tinha uma bota que não... Então, todo o detalhe foi feito num projeto para uma pessoa, para um atleta, então a gente chama esse... que pode ser o Hugo Calderano no tênis de mesa. Na verdade, tem gente na frente do Hugo já hoje, né? Tem uma menina, né? Assim, como disse o Laser também, isso aqui é vivo, né? É vivo. Apareceu uma menina agora no tênis de mesa, sub-17, que é campeã do mundo, entre o ranking 8 do mundo, e ela tem idade média para chegar em 16 no auge. Beleza, a gente separa e a gente chama de contribuinte. E tem algumas modalidades que são legado, que não tem nem inventando, a não ser que a gente naturalize o time inteiro. Hóquei sobre grama feminino. Nós somos o número 56 do mundo. Não tem mágica que faça o hóquei sobre grama feminino chegar entre os 10. Por outro lado, saltos ornamentais sincronizados, nós já estamos diretamente classificados e só participam da final 8 países. Então o Brasil já é o número 8 do mundo em saltos ornamentais sincronizados. Eu não sei nem quem são os 2 caras. Nós vamos separar 2 e vamos trabalhar para que lá seja eu. Vai que não vou falar de um dos países que está aqui, mas vai que um francês escorrega, nós passamos para 7º. Vai que um alemão come uma feijoada, a gente passa para 6º, né? Então, ou seja, a gente trata cada modalidade com um formato diferente. Para cada uma delas, essas que estão sublinhadas aí, outro legado, por exemplo, é golfe, né? Nós temos uma ótima golfista, mas ela é número 25 do mundo nos últimos 6 anos. Será que ela vai saltar agora, em 38 meses ela vai saltar para top 10? Quase impossível, né?
Para cada uma dessas modalidades, nós pegamos o pipeline de atletas, desenhamos uma meta, junto com o Ministério e Confederação sempre, desenhamos um livro das confederações, cada modalidade dessa tem um livro, eu ia trazer, ainda bem que eu sei correndo, dia dos namorados ontem, eu via ontem, né? Aí eu avisei pra minha mulher, tô indo para São Paulo. Ela falou, como assim? Dia 12 de noite? Dia do jantar, do namorado, não vai mesmo. Então marquei para hoje, 6h15, acabei que deixei no código lá o livro das confederações. Para cada modalidade nós temos um livro que desenha quais são os projetos que nos levam àquela meta. Temos prioridades para cada um dos projetos, temos valor para cada um dos projetos, e foi a base que o Laser usou, né, Laser, para mostrar ao ministro e à presidente da República. Eu não sei se o CPB fez parecido, mas o lado olímpico foi nessa linha. Usou essa base desses livros para conseguir o financiamento, porque eu sei quem são os atletas, qual é a meta, quais são os projetos que me levam à meta, sei quanto custa, mas preciso de alguém que pague a conta. Então a conta hoje é paga por uma soma de agentes, a lei Agrinel-Piva está lá, a lei de incentivo está lá, mas no fim do livro a gente sempre somava, faltava sempre uma grana. Essa falta de grana, o Laser foi lá e pediu ao presidente que aprovou o plano medalhas, né? O plano medalha 2016, que financia, aqui só dizendo quem for, né? Cada reunião dessa, a equipe do projeto tinha minha turma lá de projeto, planejamento, supervisor técnico, financeiro, da confederação, e o Ministério criou também, porque eu tenho aqui, embaixo da Adriana eu tenho um supervisor para cada três ou quatro modalidades. E o Ministério fez a mesma coisa, dividiu igual, para que esses caras possam conversar no dia a dia, especificamente sobre modalidades específicas, não querer ficar falando de 41 o tempo inteiro. Aí aqui eu já estou indo para o encerramento, está no meu tempo, estou legal, né? E vou fechar com um filmezinho para focar um pouco mais aqui no assunto que é High Performance e Ciência do Esporte. Eu vou mostrar aqui um filme, resumo de 5 minutos, de algumas ações que nós fizemos em Londres, pré-games e games time. Nós usamos Sheffield, aí agradeço mais uma vez para o judô, e de lá saíram várias medalhas, e para o boxe, foram base do Brasil, fora de Londres, chegando direto para a competição. Essas duas modalidades ficaram fora, mas a maioria das modalidades do Brasil passaram dentro do Crystal Palace, que é o principal centro de treinamento de Londres. Nós alugamos 3 anos antes, e assumimos o controle total do centro, faltando 17 dias para os Jogos. E é isso aqui que eu vou mostrar, um resuminho do que aconteceu dentro do Crystal Palace. É o nível de atendimento que um atleta de alto rendimento precisa, e é a vara que a gente já levantou, né, Lê? Nós botamos ela numa altura que agora não dá para ir para baixo, é daí para cima. A gente só pode melhorar o atendimento ao atleta brasileiro. Pode esperar, apagar a luz aqui, aumentar o som. Todos os atletas que participaram aqui, ou usaram da estrutura do Crystal Palace, se motivaram vendo os outros atletas tão focados. Tudo está ao nosso favor. Só o Brasil está aqui, então é muito bom para todo mundo. É o que a gente precisa, de paz, tranquilidade para o trabalho render. A gente teve tranquilidade, momentos exclusivamente de treinamento específico. A qualidade de treinamento que foi dada para os atletas brasileiros foi a melhor possível. Nós estamos nesse centro esportivo no sul de Londres, que foi um espaço alocado com exclusividade para a preparação dos atletas brasileiros. Essa estrutura do Crystal Palace, para mim, foi uma surpresa. A princípio, por ser a primeira vez que acho que o Comitê Olímpico Brasileiro investe em uma estrutura como essa. Realmente, para o meu esporte, para mim, foi uma facilidade. Nós conseguimos aqui reunir no Crystal Palace todas as necessidades dos atletas e dos treinadores, tudo ao alcance do walk distance, ou seja, caminhando 3 passos para um lado você treina, 3 passos para o outro lado você se alimenta, 3 passos para o outro lado você vem para a recuperação, né? Fizemos isso com muita cautela, com muita preocupação, com muito foco no atendimento ao atleta. Acho que o principal ponto aqui está sendo a organização. O Comitê Olímpico disponibilizou uma excelente equipe médica aqui, que está aqui com a gente, né, 100% do tempo. Eu acabo de treinar aqui, dou 20 passos, já estou com o pessoal da medicina. Auxílio médico, fisioterapia, massoterapia, você tem todo esse auxílio, isso faz uma diferença gritante no produto final. É o bem-estar do atleta. O atleta ele está referindo isso. Olha, eu treino, eu durmo, eu me trato, eu volto, eu treino, durmo, trato, saio para jogar. Então, isso é um patamar alcançado, um avanço que vai servir de lição para outros países. E uma outra coisa muito importante é que nossos atletas têm essa pulseirinha aqui, como se fosse um prontuário médico, que eles carregam no pulso,
através desse código, que na eventualidade de um acidente, uma central é acionada e os dados já são repassados para o grupo que está atendendo. Então, nossa ação, ela não está só no Crystal Palace, é uma ação tempo real, a ação é na Vila Olímpica, a ação é no campo de jogo e a ação é no Crystal Palace. Um outro diferencial gigantesco que nós fizemos esse ano foi trazer uma chefe renomada brasileira, que é a chefe Roberta Sudbrack. Bom, a alimentação aqui está de primeira, a gente se sente no Brasil, porque a gente tem feijoada, a gente tem comida que a gente gosta. A ideia do trabalho foi sempre trazer para Londres essa ideia de casa fora de casa, né? Esse é o nome do projeto que a gente criou para a alimentação dos atletas. Então, trazer o que a gente tem de melhor, fazer uma comida saudável, uma cozinha caseira, balanceada e fazer com que eles se sentissem em casa, que eles pudessem se sentir confortáveis, pudessem se sentir um pouquinho mais perto de casa através da comida. Nós conseguimos, com antecipação e com planejamento, obter o melhor centro de preparação em Londres. Todas essas facilidades fazem com que o atleta dê prioridade a estar dentro desse centro de treinamento, nesses momentos exatamente que antecedem a sua estreia nos Jogos Olímpicos. O centro ele oferece uma diversidade muito grande, né? De todos os países envolvidos, aí você vê nos Estados Unidos, Europa, eles têm centros como esse. Abrange todas as modalidades, treina no mesmo local, e essa troca de informação é muito bom. Por exemplo, eu tenho 22 anos, essa é a minha primeira Olimpíada. Se eu estou trocando informação com alguém que já foi para 2, 3 Olimpíadas, isso para mim, pô, é sensacional. Nós temos aqui o sinal oficial de televisão dos Jogos Olímpicos. Então nós recebemos os 40 canais de TV. Nós temos um grupo de 9 profissionais de cinemática que preparam as imagens para os treinadores e atletas, para que ele faça a análise e monte a estratégia com cada um dos atletas ou equipes do seu esporte, para que o Brasil consiga entender melhor o que está fazendo de errado, o que está fazendo de certo e conhecer muito bem o seu próximo adversário e seus próximos adversários. Eu acho que isso é o detalhe do detalhe e é assim que nós estamos cuidando do atleta olímpico brasileiro. A gente tem espaço, tem área, tem tecnologia, a gente tem uma equipe aqui, um convênio com a Universidade de Miami, e esse convênio permite que, em tempo real, todos os casos sejam discutidos, não só com especialistas do Brasil, credenciados, mas com especialistas do mundo todo. As ações que nós estamos fazendo aqui no Crystal Palace, no Centro de Treinamento do Brasil, foram tão importantes que nós tivemos a presença da presidente Dilma, com mais 2 ministros, inclusive os de esportes, entendendo como nós estamos tratando o atleta brasileiro, ficaram impressionados, não sabiam que o Brasil tinha esse nível de profissionalismo no nosso esporte olímpico. Então a presença dela para entender o futuro foi importante e, mais do que isso, os atletas que estiveram aqui com ela, com certeza saíram daqui entendendo que a representante do Brasil passou meio que um bastão para eles. A partir daquele momento, no momento que eles entram em quadro, na piscina, eles é que passam a ser os representantes do Brasil, como é a presidente no dia a dia. Eu estou fazendo minha parte, que aqui tá treinando, tá me dedicando, e a gente quer ter aquela responsabilidade, né? De botar o nome do Brasil nas costas e falar assim, não, deixa comigo aqui que eu vou resolver o problema. Time Brasil, a gente veste a mesma camisa. É isso aí. Obrigado. Aqui a gente não pode deixar de agradecer, porque um pedaço do orçamento é pago pelos caras aqui também. Então a gente bota o nomezinho deles no final. Estou aberto aí a perguntas. Bom dia, meu nome é Alexandre, sou estudante de mestrado aqui da USP, sou do Rio. Parabéns pelo Marcos Vinícius estar presente. Gostaria de fazer não só perguntas, mas algumas colocações que acho bem próprias, bem apropriadas. E inicio logo quanto à questão dos atletas em si, o sujeito, o indivíduo brasileiro, né, quanto à sua geografia, quanto à sua estrutura de solo. Isso foi colocado já há um tempo. Na verdade, eu não sei a pergunta diretamente se foi feito algum estudo em especial quanto a solo, quanto a energia, quanto a estrutura nossa, do nosso país, para verificar se é possível formar esses atletas e como seriam a formação, no caso, se houve esse estudo.
porque na verdade os Estados Unidos, outros países já fizeram ali de inteligência mesmo, buscar QI, buscar toda a estrutura morfofuncional, morfofisiológica. Uma outra questão muito grave aí, eu sou professor de Educação Física da Escola de Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro, da rede estadual em si, lá no Cabral. E aí é uma questão própria minha, a minha preocupante, é um agravante quanto à questão do esporte educacional e esporte olímpico. Você, Marcos Vinícius, colocou a questão em especial de que lei por lei temos que investir, né, aplicar lá na escola. Mas tudo bem, e onde você retiraria os atletas, os estudantes, se vocês não fossem lá? E outra coisa, quando vocês, né, quando o grupo vai até lá, eu trabalho especial a 60 quilômetros da ponte de Niterói, a escola há 2 anos não tinha bota, não tinha quadra coberta, não tinha nada. E foi diminuído até o espaço físico nosso lá. Em questão, isso é 60 quilômetros, no Piauí, como deve estar. Desculpe se tem alguém do Nordeste, Piauí, ok? Com licença. Só deixa eu terminar, professora. Tem uma outra questão. Prefeito. O professor está dirigindo o trabalho, por favor. As perguntas têm Mas é só uma colocação final, se me permite. Só uma colocação final. Só para terminar aqui, é uma questão quanto... se há, então, esse feeling, já que tem toda essa estrutura organizacional, quanto equipamento, essa coisa toda. Eu fico preocupado, pessoal, só me desculpa, professora, quanto à questão dos paradigmas, quais são esses modelos que são organizados lá do grupo olímpico. E uma pergunta especial só para fechar agora, Marcos. Se há uma coerção de um grupo olímpico que vem no nosso país proibirmos, né, cerceando a nossa população de ter o direito à alimentação, e eu coloco especial ao atleta. O atleta tem essa alimentação, tem esse treinamento básico. Tem o caso da Jade Barbosa, gravíssimo medicamento no Flamengo, coisa terrível lá no Rio de Janeiro, você sabe. Obrigado, parabéns a todos aí. Vou dar só uma geral. O assunto aqui é high performance, então sim, eu vou responder em relação ao alto rendimento. Obrigado. Está respondido. No caso da Jade, se você quiser o café no intervalo, eu te explico direitinho, que não tem nada a ver com fome nem com remédio. Conheço e participei, intermediei durante 3 meses o caso. Bueno. Bom, vamos lá. O Rodrigo pergunta ao Marcos Vinícius como o COB realiza a integração dos stakeholders, federações e atletas com a entidade. Nós temos, primeiro, a nossa relação direta com as 29 confederações olímpicas, né, e a confederação, normalmente com a federação. O Leiser falou aqui que um dos problemas realmente desse desenho é a linha com as federações. No caso dos atletas e clubes, nós temos uma comissão de atletas, com 17 atletas, e uma comissão de clubes. Lá são representados por 7 clubes, 7 principais formadores de atletas olímpicos, que representam os outros 13 mil clubes que o Brasil tem. Outra pergunta também do Rodrigo: quais as ferramentas de monitoramento e controle dos projetos do COB? Isso aí você me deu uma dica maravilhosa. Posso ligar o computador de novo? Na verdade eu tenho lá, como eu falei, nós somos o único comitê que tem um escritório de projetos. Se puder aqui, se me darem a luz aqui de novo. Tá? Aninha? A gente tem um dashboard. Eu venho de banco, né? Eu venho de administrar um monte de... Peguei até o óculos errado, esse aqui eu de longe, esse aqui eu de perto. Eu só dá uma mostrada, eu até tinha deixado aberto aqui no avião, eu abri tudo, aqui está o dashboard. E é muito parecido com o que a gente tinha no Banco Americano, foi o que eu trabalhei os últimos 6 meses antes de entrar Aqui eu trouxe um PowerPoint só para mostrar para vocês, mas ele é completamente automático quando eu estou dentro do sistema lá. Aqui é a visão, eu tenho as cores, né? Toda vez que está verde, se eu tiver só 5 minutos eu só vou no vermelho, se eu tiver meia hora eu vou no vermelho e no amarelo, se eu tiver tempo o dia inteiro... Não, se eu estiver lá no meu dia, Então aqui eu vou lá em resultados, por exemplo, atingir a 10ª posição, como é que eu estou no quadro de medalhas, como é que foram os últimos mundiais, cada caso desse, percepção do esporte. Eu tenho na minha mesa os gerentes gerais também e o presidente e o vice-presidente do COB, de percepção da imagem. Cada um dos projetos, deixa eu entrar em projeto aqui, suporte,
Aí eu tenho projetos em andamento, cancelados. Deixa eu ver se aqui vai. Deixa eu tirar isso daqui, senão vai puxar um anexo. Cada um dos meus programas, qual é a cor que ele está. Se eu entrar nele aqui, no Laboratório Olímpico, por exemplo, ele vai pedir um anexo, aí por trás eu tenho um anexo dizendo qual é o posicionamento dele, quem está gerindo, qual é o orçamento, qual é a data, qual é a próxima ação e assim por diante. Além disso, eu tenho uma visão das confederações, na parte da Adriana BA, projeto aqui com o nome dela, painel BA. Eu tenho toda a comparação entre cada uma das confederações em relação a cada centavo de recurso que entra. E sai do COB a cada ano, de 2009, 10, 11, 12, o orçado de 13, o realizado de 13, para cada uma das modalidades. Eu troco aqui, vou para o golfe, e aí enxergo cada ação em cada uma das linhas, programa de fomento, manutenção, formação de recursos humanos, preparação técnica, atletas, etc. O realizado de 13, a comparação entre eles todos, o gráfico de cada uma das confederações e assim por diante. Ou seja, a parte de gestão aqui está tranquilo. E obrigado pela pergunta. Deixou um gancho maravilhoso para contar a história. Marcos Vinícius, a Tatiana Meira pergunta: como o COB rebate as críticas de atletas olímpicos ganhadores de medalhas, exemplo, boxe, natação, que dizem que só receberam apoio da entidade depois que já atingiram o topo? Chamando para a mesa. Na verdade, a minha vantagem lá é que eu vivi exatamente isso, né? Eu virei jogador profissional com 16 anos, 17 anos, quando o Antônio Carlos Almeida Braga montou o time da Atlética Boa Vista, a primeira geração de atletas profissionais do Brasil, fora o futebol. Então, eu tenho lá uma tropa. Hoje em dia, esse tipo de reclamação para a gente é muito tranquilo. No caso, os dois casos que você falou, um possivelmente da Adriana, do boxe, vale uma história do coffee break também gigante, Bahia, treinador, marido e etc. Qual outra modalidade que ele falou? Só para eu ver, não é que saiu? Natação, não? Natação. Se ela não dá um outro nome aí para o centro de apoio, está sobrando, só se for sobrando. Ou então a mãe dele, que é muito minha amiga, por sinal. Antes de atingir o topo. Antes de atingir o topo, aí realmente vamos ter que conversar com as confederações, com os clubes, com as federações. É o que a gente falou aqui, cada um faz o seu pedaço. O Laser separou muito bem. O COB recebe quando o cara está do meio para frente, e aí a gente está fazendo o nosso papel. Também da Tatiana, qual seria a ação do COB para que suas ações de financiamento cheguem às federações e atletas, clubes e projetos esportivos? Atletas e clubes a gente já fez. Eu, quando entrei no COB em 2009, o COB estava brigando com o CONFAL, que era o clube Conselho dos Clubes Formadores de Atletas Olímpicos. Nós criamos uma comissão do Ministério, criada pelo Laser. Eu fiz parte do lado de cá, do lado de lá era o presidente do Pinheiros, era o Moreno. Chegamos lá, não nos falávamos, porque tinha que brigar um com o outro. No fim, eu mostrei para eles que não adiantava tirar um pedaço do recurso do COB, mostramos isso para o Ministério também, arrumamos um outro recurso. Hoje a CBC tem 100 milhões ou quase 100 milhões em caixa, 90 milhões em caixa, e vai receber a cada ano 30, 40 milhões para distribuir para os clubes. Então acho que os clubes estão tranquilos. Como disse o Laser, a preocupação continua nas federações estaduais. Eu realmente não sei resolver esse problema e assim, muito da minha forma, o Moreno não vai gostar, mas muito da minha forma direta, nos próximos 39 meses não vai ser essa a minha preocupação. E por fim, Marcos Vinícius, um esclarecimento da professora doutora Maria Tereza Bono, que coordena o projeto, o evento. Na realidade, a gente fica muito feliz em saber do interesse do COB em participar da pesquisa, mas foi feito um convite para a entidade em 2010, depois do café a gente pode dar os detalhes por e-mail, correio, telefone, mas a gente não obteve resposta. Eu esqueci de botar o e-mail no final aqui, que nem o do Laser. Mas só que diferente do Laser, se eu não responder até meia-noite é porque eu não recebi o e-mail. Não é não, presidente Alaô? O meu é ao contrário do Laser, eu respondo tudo em 24 horas. Se eu não responder em 24 horas, você pode mandar de novo porque o bicho não saiu. O do Laser é 10 dias, tem um delay aí do Laser. Por fim, claro que o orçamento dele é muito maior do que o meu, o problema dele é muito maior do que o meu. Por fim, gostaria de agradecer o evento e chamar a Valníria para entregar uma pequena lembrança. Só tem uma pedreira, porque foi um homem, né? Eu gostaria agora de convidar